Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica, pós-graduado em neuroaprendizagem. No episódio de hoje, eu falo sobre rotina e acomodação. Na escola da vida. Gosta desse podcast? Quer que esse projeto continue trazendo sempre bastante novidade, informações interessantes? Então compartilhe o canal e os episódios com seus amigos, colegas de trabalho e familiares, pois é o seu compartilhamento, é a audiência que garante a continuidade do projeto. E se você quer nos ajudar enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões, basta fazer isso através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Você também pode nos seguir nas redes sociais, TikTok, Instagram e Facebook, é só buscar por neurociência.af. E por último, não deixe de fazer uma visitinha no meu site, www.adrianofreitas.com. Tem informações sobre projetos que eu desenvolvo, também tem alguns materiais em vídeos, trechos de aula, palestras. De vez em quando eu vou lá e atualizo esses materiais, então não deixe de fazer a sua visita. As neurociências com Adriano Freitas. O assunto desse episódio gera um pouco de confusão. Eu vou falar sobre a rotina e a acomodação. Muitas pessoas colocam tudo no mesmo saco, né? Acham que a rotina e a acomodação andam juntos, são a mesma coisa, quando na verdade não é. Então o objetivo desse podcast é justamente falar qual é a diferença entre a rotina e a acomodação e passar uma informação curiosa, porque uma é boa para o cérebro e outra não é boa para o cérebro. Então vamos entender um pouquinho a diferença e por que devemos ter um e não devemos ter outro. Para a gente começar a entender no assunto, a rotina ela ocorre quando você cria um procedimento, né? Cria uma lista de procedimentos, uma sequência e segue essa sequência de procedimentos todo o tempo, ou todo dia, ou toda semana. Então, isso vira uma rotina. Você passa a ter uma organização, uma estruturação para fazer determinadas atividades em determinado tempo. Aí vai depender muito do tipo de atividade que você está se propondo. Mas, por exemplo, você pode ter a rotina de levantar cedo e caminhar, depois de caminhar, tomar seu banho, depois ir para o trabalho, voltar do trabalho, estudar, jantar, e daí assistir algum filme. Isso pode virar uma rotina, ou seja, todos os dias você pode seguir esse roteiro. Isso se transforma na chamada rotina, né? Você tem ali uma sequência de tarefas e próximo aos mesmos horários você realiza aquelas mesmas atitudes, aquelas mesmas tarefas, e isso é o que damos nome de rotina. Já a acomodação é quando você deixa de fazer determinadas coisas, ou você não faz como deveria justamente porque você está acomodado, você está numa zona de conforto e você não se move a fazer o que muitas vezes até precisa. Então existe aí realmente uma diferença. As pessoas confundem porque algumas vezes quando a pessoa está acomodada numa situação, ela meio que faz as coisas no automático. Assim como na rotina, ela acaba fazendo no automático. Então isso gera uma similaridade ali que as pessoas confundem. Mas do ponto de vista do nosso cérebro, isso atua de forma muito diferente. A rotina ela é boa para o cérebro. A acomodação ela é ruim para o cérebro. E vamos entender o porquê disso. Como eu sempre falo, o nosso cérebro ele é meio preguiçoso. Por que isso? Porque ele é o órgão do nosso corpo que gasta mais energia. Ele consome uma boa parte da energia que a gente tem. Então, o cérebro é como se fosse um carro que bebesse muito combustível. E, como tal, a gente precisa economizar essa energia. Ele adota procedimentos o tempo todo
para tentar ter um gasto menor possível de energia, porque tudo que ele faz consome muita energia. Isso é uma característica do cérebro, não tem como mudar. Então, a gente precisa entender que tudo que a gente para analisar, tudo que a gente para refletir, tudo que a gente para organizar, tudo que depende de algum processamento do cérebro consome uma fatia dessa energia, que já é muita. Então, ele tenta a todo custo não aumentar ainda mais esse consumo de energia dele, ou seja, sempre que possível, ele tenta não gerar novos raciocínios, novas inferências que a gente chama. Então, ele tenta ir economizando no trabalho dele, porque senão realmente fica impraticável. E nesse processo de economizar, acaba sendo muito útil você ter uma rotina. Por quê? Porque tira do cérebro a preocupação e a responsabilidade de ter que estar planejando o seu dia, planejando suas atividades, de ter que estar perdendo tempo em estimar quanto tempo vai durar uma atividade para daí você fazer outra. Sabe, esse planejamento que a gente tem, que muitas vezes a pessoa diz, mas eu não planejo nada, mas acaba planejando. Você pode não ter aquele planejamento, tipo agenda, mas o teu cérebro a todo instante, eu vou acabar isso, vou fazer aquilo, acabando aquilo, vou fazer aquilo. Isso aí é normal das pessoas. E mesmo sem ter muita consciência disso, o nosso cérebro acaba fazendo. E isso consome energia também. Então, quando você tem uma rotina e você segue essa rotina diariamente, você acaba tirando do cérebro essa responsabilidade e esse processamento. E aí é tudo que ele quer, economizar energia. Então, por isso que é bom. Ele ajuda o cérebro nessa economia. E, além disso, ele acaba economizando também, além da energia, o tempo de processamento. O cérebro ele só é capaz de processar uma coisa de cada vez. Muita gente acha que não, que o cérebro faz um monte de coisa ao mesmo tempo, pensa um monte de coisa ao mesmo tempo, mas não é verdade. Ele, como os computadores, processa uma coisa de cada vez. Os computadores também fazem isso, apesar da gente achar que não, que faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas não, o que ele faz é dividir o tempo dele de processamento entre várias tarefas e fica alternando entre elas. Ele alterna a atenção que ele dá entre várias atividades, sendo que essa alternância ela é muito rápida, então dá a sensação de quem está olhando de que está se fazendo várias coisas ao mesmo tempo, só que não. Então, quando você tem uma rotina, além da economia de energia, você economiza também este tempo de processamento, tá? O tempo que ele está perdendo em se concentrar naquilo ali, ele não perde mais, ele passa a fazer no automático e esse tempo acaba sobrando para as outras atividades, porque não é mágica, né? Você tem um tempo X. Se esse tempo X for dividido com 10 atividades, com 10 processamentos, vai haver uma fatia de um certo tamanho para cada atividade. Se você tem esse mesmo tempo dividido com menos atividades, menos coisas a pensar, essa fatia vai ser maior para cada coisa. Então você vai tender a ter mais atenção e maior capacidade de processamento para cada uma atividade que você estiver fazendo que não for aquela. Então, por isso que a rotina é importante, a rotina nos ajuda. A partir do momento que a gente organiza o nosso dia e a gente consegue seguir essa rotina e tornar ela um hábito, né? A gente todo dia segue aquela rotina, o cérebro ele vai entrando num automático com aquela rotina e ele para de pensar sobre aquele planejamento. Ao parar de pensar naquele planejamento e fazendo as coisas de forma automática, eles têm a maior possibilidade de se concentrar e de processar outras coisas que ele precisa, que são mais relevantes. Então, por isso que é bom para o cérebro, porque além de criar uma organização, obviamente, no nosso dia a dia, ele ajuda o cérebro a se concentrar melhor e a realizar com mais eficiência as outras atividades. E isso sem contar que o cérebro adora ter uma sensação de controle. Eu já citei isso em alguns outros episódios. Então, você dar ao cérebro a sensação de que está tudo sob controle, que ele está tudo organizado, que está tudo dominado, como dizem, para o cérebro é uma maravilha, ele adora isso. Então você vai ter aí a sensação de controle, que ele gosta, você vai ter a economia de energia e você vai ter
a sobra de processamento para outras atividades que vão se tornar mais eficientes. Então, por isso que a rotina, você ter uma rotina, uma organização faz muito bem, em todos esses sentidos. E aí eu falo para tudo, né? Quanto mais você se organiza e quanto mais uma rotina bem planejada você consegue ter e seguir, transformar num hábito, maior vai ser a sua eficiência naquilo que você precisa dar atenção, que é mais relevante. E aí eu falo de uma rotina geral do seu dia, como eu falei, vou fazer uma caminhada, vou para o trabalho, vou voltar, vou estudar, vou ver televisão, beleza, é uma rotina geral do dia, mas você ter pequenas rotinas dentro dessa rotina grande também vai dar mais benefícios, que é você, eu vou para o trabalho, ok, chegando no trabalho, qual é a minha rotina de trabalho? Vou chegar, vou verificar os e-mails, depois eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro, vou parar para almoçar, vou voltar do almoço, vou checar e-mail de novo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, se você cria uma rotina até dentro do seu trabalho, dentro do seu estudo, são sub-rotinas, né? É uma subdivisão da rotina principal do seu dia, isso tudo vai gerando um hábito de organização que o teu cérebro vai adorar, vai te estimular a fazer porque vai ser muito tranquilo para ele, ou seja, a tua vida vai fluir mais nesse sentido e você vai ter cada vez mais eficiência nas atividades que você realmente precisa se concentrar. Agora, aquela pessoa que não consegue criar uma rotina, chega no trabalho, tem hora que vê e-mail toda hora, às vezes está no meio de uma atividade, para ver e-mail, volta e já pegou a atividade pela metade, já tem que voltar a ver onde que ela estava. Então, aí essa desorganização, essa falta de rotina promove justamente o contrário. O teu cérebro não tem descanso, ele fica o tempo todo pensando no que você tem para fazer, no que você está fazendo, o que falta fazer, e isso vai consumir muita energia e vai consumir muito tempo de processamento e vai te tornar menos eficiente nas tarefas que você precisa se concentrar. Então, a questão da rotina é essa que eu falei, sabe? Ela é importante para o cérebro. Não caiam nessa de que a rotina é ruim. Não é. É muito pelo contrário. Ela é fantástica para você ter uma eficiência do teu cérebro. Agora, indo aí para a acomodação. Ela já é péssima para o cérebro, tá? Por quê? Com essa tendência de se acomodar, de repetir, de gostar de uma rotina, o teu cérebro acaba te tornando uma pessoa meio preguiçosa. É uma tendência humana ser preguiçoso. Se você pode ficar em casa de perna para o ar, para que você vai sair para trabalhar, né? Todo mundo sabe disso. Então, isso eu estou falando aqui um caso bem assim notório para vocês entenderem. Mas o fato é que a acomodação ela se dá muitas vezes de maneira sutil e que você não percebe, mas que aí sim vira prejudicial. Por quê? Você ter que raciocinar se você vai para o trabalho a pé ou de ônibus, se você vai fazer um exercício antes ou não vai, se você vai chegar em casa, vai preparar o seu jantar ou não. Essa rotina diária é uma coisa que realmente não é relevante a ponto de você ter que ficar o tempo todo pensando nela. Você não precisa concentrar seus esforços nessa rotina. Por isso que é importante ter a rotina. Agora, você não pode fazer da rotina uma muleta para acomodação, que não, vou chegar no trabalho, isso daqui, eu não preciso pensar sobre isso, não, eu vou fazer isso aqui mais de qualquer maneira, porque isso aqui vai me... Aí você já começa a cair na acomodação, que é a tendência do teu cérebro em repetir coisas que ele já sabe, é a tendência do teu cérebro de reaproveitar decisões anteriores, é a tendência do teu cérebro de ir tocando o barco sem ter que causar muito esforço. Então, o mesmo mecanismo que atua na rotina, se beneficiando dela, atua nessa acomodação te fazendo ficar parado, ou quase parado. Então ele vai te empurrar a não querer fazer coisa nova, ele vai te empurrar a não querer encarar novos desafios, a não buscar soluções criativas para os problemas que você tem. Só que isso não é uma questão de rotina. Você ter um problema a resolver e buscar ou não uma solução criativa para esse problema
né, você descartar qualquer solução ou você correr atrás, já não é uma questão de rotina. Porque esse problema não vai ocorrer todo dia no mesmo horário a ponto de você ter que se organizar para isso, percebem? São questões pontuais onde vai depender de você se mover a solucionar aquele problema. Agora, se você entra numa de não se mover para solucionar esse problema, esse problema é muito difícil, eu vou perder muito tempo nele, ou eu vou ter que pesquisar bastante sobre ele. Aí você começa, não, esse problema não tem solução. Você se acomodou, porque ao invés de você correr atrás de uma solução, mesmo que com pouca chance, mas que existe, você simplesmente se acomodou, ficou no seu canto e foi mais cômodo, foi mais gostoso para você, foi mais relaxante você falar que não tem solução, empurrar o pepino para o outro e você não fazer nada. Aí você começa a entrar num campo perigoso. Isso é muito ruim para o teu cérebro, porque aí você vai deixando de ter o hábito de raciocinar, deixando de ter o hábito de ler, deixando de ter o hábito de pesquisar, de se informar, de pensar logicamente sobre os problemas, de tomar decisões adequadas. Percebem onde está a linha que difere um do outro? Uma coisa é você saber que todo dia você vai ter que sair da sua casa, ir para a rua tal, pegar o ônibus tal, esperar o outro ônibus tal, depois chegar no trabalho, fazer isso. Isso é um roteiro das suas atividades, isso é uma rotina. Agora, outra coisa é como você encara os desafios, como que você resolve os problemas, como que você toma as decisões. E aí, se você transforma isso também numa rotina, de sempre que tiver um problema, falar que não tem solução. Sempre que tiver que tomar uma solução criativa, você vai na internet e busca pronto. Sempre que tiver... Aí você começa a transformar os seus desafios e o que você realmente deveria despender energia, você transforma também numa rotina. Só que não, elas basicamente não são rotinas. Elas são as suas atividades a serem realizadas. E aí você caiu realmente numa questão de se acomodar numa situação, de ficar numa zona de conforto. E isso é péssimo para o cérebro, porque quanto mais você fica na zona de conforto, mais você vai querer ficar. E se você não move a roda ao contrário, ela vai cada vez pegando maior velocidade, ou seja, cada vez menos vontade, cada vez menos ânimo, cada vez menos disposição. Daqui a pouco você não consegue ler um parágrafo de texto, porque você já está ficando incomodado com isso, antes você lia um livro inteiro. Então você vai perdendo essas habilidades... porque o teu cérebro vai deixando de querer gastar energia com aquilo. Para ele isso é bom, só que ele vai perdendo habilidades com isso, né? Ele economiza energia por um lado, mas por outro lado ele fica menos hábil, ele exercita menos o cérebro, ele gera menos habilidade, ele te dá menos aprendizagem. Então no final você está entrando num ciclo vicioso contrário, e isso não é nada bom. Então é importante que vocês façam a distinção bem clara do que é uma rotina, e que isso é muito benéfico, e do que é uma acomodação, e que isso é muito maléfico. E que aí vocês saibam, uma vez diferenciando isso, saibam deixar cair na rotina aquilo que deve se cair na rotina, aquilo que não deve tomar sua energia, não deve tomar o seu tempo de processamento, e aquilo que deve sim consumir o seu tempo de raciocínio e sua energia, porque vai te dar maior capacidade, maior habilidade e maior possibilidade de criar coisas novas e de ser cada vez mais competente naquilo que você faz e mais eficiente em tudo. Chegando a mente, descobrindo a magia, sentimentos complexos, comportamentos. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica, pós-graduado em neuroaprendizagem. Quer nos ajudar? Basta compartilhar esse episódio, o canal com seus amigos, colegas de trabalho e familiares. A gente depende disso para a continuidade do projeto.
E participe, envie seu e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Eu aguardo vocês aqui na próxima semana sem falta com mais um episódio. Até lá! Uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar as neurociências com Adriano Freitas. Yeah, yeah.